Senhoras e senhores, boa noite. A partir de agora estamos ao vivo pela TV Câmara, canal 31.3, também pelas redes sociais e pela nossa rádio FM 95.5, a Rádio Câmara. Não há maior chamado do que servir aos outros, e não há maior recompensa do que ver vidas transformadas. Rick Warren. Cerimonial da sessão solene para a entrega do título honorífico de cidadão assisense ao senhor pastor Antônio Carlos Miranda, 5 de dezembro de 2024. Nós iniciamos nossos trabalhos agradecendo a presença de todos e apresentando a todos os componentes da nossa mesa diretora. Vereador Pastor Edinho, presente nesta noite. Vereador, autor da lei, Dionísio de Gênova Júnior. Vereadora, também autora da lei, Vanessa Eugênio. Coronel Chesterson Campos, presente nesta noite. E o nosso presidente Gerson Alves de Souza. Agradecemos a todos pela presença neste evento, em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do título honorífico de cidadão assisense ao senhor pastor Antônio Carlos Miranda. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Assis, nesta noite que tenho certeza que será muito especial, não só para o nosso querido pastor Antônio Carlos Miranda, mas também com todos os amigos, toda a população assisense, familiares, sintam-se acolhidos. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, Coronel Campos, o vereador eleito, nosso amigo Paulo Paçoca, sejam muito, muito bem-vindos. Quero cumprimentar aqueles que nos acompanham também pela TV Câmara, pela Rádio Câmara de Assis. E para darmos início à sessão, eu solicito ao vereador Dionísio de Gênova para acompanhar, a tomar assento junto à mesa, o nosso homenageado desta noite, o nosso pastor Antônio Carlos Miranda, acompanhado de sua filha, Márcia Regina dos Santos de Miranda Chiconello. Uma salva de palmas, por favor. Vamos recebê-lo com carinho. E a sua filha representando a dona Leni, que está cuidando da mãe em Curitiba e não pôde comparecer ao evento. Boa noite. Presidente, depois que o senhor recebê-los. Antes do presidente decretar a composição dessa mesa, eu gostaria de anunciar a presença aqui nesta noite do pastor Alcides Calisto de Moraes, da Missão Cristã Difusão Bíblica de Maracaí, e da pastora Helena Rodrigues Calisto de Moraes também, da mesma igreja, presente na noite de hoje, completando a nossa mesa, senhor presidente. Nosso vereador eleito Paulo Roberto Guiotti, Paulo Paçoca, estreando a nossa tribuna nesta noite. Senhor presidente. Muito obrigado, senhor Toninho. Composta a mesa com a presença das autoridades, do nosso homenageado, dos convidados, familiares, eu declaro aberta a presente sessão, é claro, sempre com a proteção de Deus, né, pastor? Senhoras e senhores, convidamos a todos neste momento, quem puder, por favor, ficar em pé, para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro e também o hino de Assis.
da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil. Terra hospitaleira de prosperidade e de felicidade, terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis, terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Podemos nos sentar, fiquem à vontade. Cumprindo a razão maior desta sessão solene, eu solicito ao nosso mestre de cerimônia para que proceda a leitura do Decreto Legislativo número 475, de 22 de outubro de 2024, de autoria do vereador Dionísio de Gênova Júnior e também da vereadora Vanessa de Oliveira Paulo Eugênio. Por gentileza, senhor Ney. Sim, senhor presidente, Decreto Legislativo número 475, de 22 de outubro de 2024. Projeto de Decreto Legislativo 16/24, de autoria dos vereadores Dionísio de Gênova Júnior e Vanessa de Oliveira Paulo Eugênio. Outorga o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Antônio Carlos Miranda,
presidente da Casa da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 35, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Assis, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Antônio Carlos Miranda. Parágrafo único. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando à nossa cidade. Artigo 2º. A entrega do título objeto deste decreto legislativo dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Assis, 22 de outubro de 2024, assinado pelo presidente Gerson Alves de Souza. Senhor presidente, nesse momento eu queria fazer os agradecimentos também à presença aqui dos músicos, o Bauer e a Rosana Mello, pela presença, também representando a Missão Cristã. Muito obrigado aos demais convidados, amigos e parentes do nosso homenageado. Neste momento, eu chamo a atenção de vocês para assistirmos a um vídeo produzido pela TV Câmara, contando um pouco da trajetória do homenageado. Vai contar só um pouquinho mesmo, porque senão a gente ia ficar até amanhã aqui, Vamos assistir na TV. A homenagem ao pastor Antônio Carlos Miranda é uma das mais importantes que o município pode prestar, reconhecendo aqueles que contribuem para o progresso e bem-estar da comunidade. Antônio nasceu em 14 de agosto de 1952, em Joaquim Távora, no Paraná, filho único de João e Ana Batista Miranda. Casado com Lenido Santos Miranda, é pai de 3 filhos, Márcia Regina, Marcelo e Júnior, avô de 5 netos e bisavô de 3 bisnetos. Chegou em Assis em 1980 para liderar a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde iniciou o programa de rádio A Hora da Bênção, em 1981, transmitido por 10 anos, impactando a vida de muitos ouvintes. Ordenado pastor em 1974, celebra em 2024 o seu jubileu de 50 anos de ministério. O pastor Miranda expandiu seu trabalho missionário, fundando igrejas em várias cidades e distritos da região. Na década de 1990, escreveu o livro Portas Abertas em Tempo de Crise, levando sua mensagem por todo o Brasil e até países da Europa. Participou de seminários em Portugal e de um congresso na Coreia do Sul, onde reconheceu o renomado pastor David Yong-cho. Em 2008, retornou a Assis e fundou a Missão Cristã de Difusão Bíblica, com foco na disseminação dos ensinamentos bíblicos. Seu trabalho incansável e sua dedicação à comunidade fazem dele um merecido candidato à honraria de cidadão honorário assisense. Parabéns! Uma salva de palmas, por favor. Parabéns mesmo, E muito obrigado desde já. Vamos aos pronunciamentos, senhoras e senhores, começando pelo vereador Dionísio de Gênova Júnior, por favor. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, pastor. Em nome do senhor, cumprimento todos que se encontram presentes aqui hoje, aqueles que nos assistem. Momento de muita emoção para a gente estar aqui hoje, onde eu estou, porque toda vez que a gente faz uma homenagem, a gente faz aquela homenagem àquela pessoa que realmente merece. É a pessoa que trabalhou, a pessoa que trabalha, que busca o melhor para a nossa cidade. É muito emocionante para mim, eu estou muito emocionado hoje de estar aqui na presença, junto com o pastor Miranda, uma pessoa que fez parte da minha juventude,
Escutei muito ele pela rádio, quando ia trabalhar com meu pai, e também em casa, com a minha mãe. Então, é uma pessoa que, hoje, a gente poder estar homenageando, sabendo que ele fez muita coisa boa para a nossa cidade. Deu conforto, ajudou as pessoas, esteve sempre lá, dando o ombro amigo, direcionando as pessoas naqueles momentos mais difíceis da vida dela. Eu sei que o senhor sempre esteve junto ali. A gente conhece muita gente. O coronel está aqui hoje, está podendo estar junto comigo aqui. Muito obrigado. Participar com a gente dessa homenagem que eu estou muito emocionado, para falar para vocês a verdade, que toda vez que eu subo aqui para fazer essas homenagens, eu fico um pouco emocionado. Mas hoje é muito mais, viu, pastor? Porque, de coração, a gente sabe do trabalho, da dedicação, do homem, do vô, do marido, de tudo, né? Do amigo, principalmente. Aqui eu sei que todos que estão presentes está feliz de estar podendo participar dessa honraria para ele. Que eu falo que ainda é muito pouco. É muito grande para a nossa cidade, mas é muito pouco para ele pelo trabalho que fez. Por onde passou, pelos lugares que esteve, com as pessoas, com as famílias. É dignificante para mim poder estar aqui, juntamente com a Vanessa, podendo fazer essa homenagem, que é a nossa homenagem no nosso município, né? Mas eu queria que o senhor recebesse de coração essa homenagem, que o senhor merece muito. Quero pedir para Deus que continue dando muita saúde para o senhor, continue nessa missão, que eu sei que o senhor está nessa missão sempre, né? Até o dia que nós partimos. Ele vai estar fazendo o bem, levando a palavra amiga, o ombro amigo. Então, estou muito feliz, agradeço a Vanessa por estar junto comigo nessa aqui, porque as palavras que a gente pode falar hoje é assim, muito obrigado por tudo que o senhor fez pela nossa cidade. Muita gente igual eu, que escutou o senhor pela rádio, que não estava presente junto com o senhor, pôde trazer para dentro do coração aquelas palavras que dava conforto, nos ajudava no dia a dia. Mesmo de longe, a gente sentia aquilo no coração. Então, isso eu posso falar para o senhor hoje. Tá? Muito obrigado. Eu tenho certeza que a população só tem a agradecer pelo trabalho que o senhor fez. E muito obrigado. Gratidão sempre. Que Deus continue abençoando o senhor, a família. Muito obrigado. A todos os amigos, a igreja que sempre deu o suporte também para o senhor. Muito obrigado mesmo. Vamos convidar também a autora dessa lei, a vereadora Vanessa Eugênio, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Em seu nome quero cumprimentar o vereador Edinho, pastor, nosso companheiro, o autor desse projeto, o vereador Gênova, que me dá a honra de participar junto com ele nessa homenagem tão importante. Fiquei muito feliz quando ele me convidou, quando ele mencionou que gostaria que eu fizesse parte desse projeto, e meu coração se alegrou. Muito obrigado pelo privilégio. O senhor presidente sempre nos dando essa oportunidade, abriu exceção para que essa sessão pudesse acontecer ainda esse ano e homenagearmos o nosso querido pastor. Pastor, é uma honra tê-lo aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado pela sua presença. É um privilégio poder falar um pouco de um homem de Deus, de uma trajetória tão importante. Então, seja muito bem-vinda a essa Casa de Leis. Assim, estendo para sua filha nosso agradecimento, sua esposa Leni, que não pôde estar, mas que Deus alcance, abençoe também. A família é muito importante, Coronel, seja muito bem-vindo a essa casa mais uma vez. Esteve aqui no dia da votação, torcendo, deu tudo certo. Mais uma vez, seja bem-vindo. A todos da mesa, muito bem-vindos nesta noite, nosso querido vereador eleito, que o ano que vem assume também.
a todos dessa Casa de Leis, os servidores, aqueles que nos acompanham aqui, familiares, amigos, e aqueles também que nos acompanham pelas mídias sociais através da TV Câmara, que sempre apresenta com excelência as sessões. Bom, quero iniciar essa homenagem falando de um versículo, né, que eu gosto muito e que sempre me tocou como serva de Deus, né, que no Evangelho de Marcos 16, 15 fala: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, né? O ide do Senhor nem sempre é fácil. Pregar a palavra, levar a mensagem, levar a correção muitas vezes, levar o carinho, a atenção, cuidar de ovelhas, pastorear, não é uma tarefa fácil. Às vezes as pessoas olham, né, para os líderes religiosos e até com um olhar assim, um olhar não tão bom, né? Infelizmente, mas a importância que nós, servos do Senhor, nós temos na face da terra. E a importância dos pastores, da liderança, de levar o bem, de trabalhar com as vidas, com as famílias, porque quando é pregado o Evangelho traz esperança, traz restauração, traz restituição, traz, né, a paz para as famílias que tanto precisa, trabalha o emocional, trabalha também, né, não só o espiritual. Eu falo muito aqui da função social da igreja na nossa cidade. Nós temos várias igrejas na nossa cidade que cumprem essa função social. Quando trabalha lá com aquela família carente, não só, né, levando o alimento, que a igreja faz muito isso, esse papel social, mas quando leva a esperança, quando leva a união, quando leva a importância da família, a família é de extrema importância. E eu quero dizer, pastor, nesta noite, quero ser muito breve em minhas palavras, mas eu quero dizer o que a pregadora Thalita Pereira sempre diz: o que nos credibiliza é a nossa família, é a nossa história. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós olhamos para ela não só o individual, mas nós olhamos a família, né? Eu sou casada há 27 anos, eu tenho 3 filhos, eu já sou vó, né? Tenho o meu netinho lá de 3 aninhos, e eu tenho orgulho quando eu olho para a minha família e eu vejo todo o nosso caminhar. Quando eu olho para os meus pais, né, que graças a Deus ainda estão comigo, e eles me ensinaram tantas coisas, valores, princípios que ninguém tira de mim. Quando eu olho para a minha família, como os meus irmãos que sempre caminharam comigo, eu sou a única mulher, né, 4 homens, 3 homens e eu de mulher, né? E quando eu olho para os meus irmãos e os valores que a nós foram pregados, foram ensinados, e tudo isso é o que nos credibiliza, é isso que nos leva a ser como cidadãos, é isso que nos leva a ser como servos de Deus, os valores espirituais, os valores, né, os princípios sociais que nos norteiam em todo o tempo. É a empatia pelo próximo, é olhar, pastor, a sua trajetória, como aqui foi lido, né? Tantas coisas que aconteceram. Eu estava vendo as imagens ali, o batismo no rio, eu fui batizada no rio, né? E a importância desse ato, a importância de você olhar para um cidadão, como o Senhor fez em muitas vezes, e declarar a paz de Cristo para eles, e resgatar essas vidas, e trazer a transformação, a esperança, essa esperança que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar, essa paz que só o Espírito Santo pode nos dar. E quando nós olhamos para uma trajetória como do Senhor, um homem que viveu tanto, que fez tantas coisas pelas pessoas, se doando, amando, muitas vezes sacrificando a sua família, os seus sonhos, nós a admiramos. E por isso o Senhor está aqui nesta noite, para ser homenageado por tudo isso que foi falado, por todo o seu propósito sendo cumprido na face da terra até hoje, pelo Senhor ser um pastor, pelo Senhor ser um pai de família, um avô, pelo toda a tua trajetória na nossa cidade de Assis. O quanto o Senhor contribuiu, quando o Senhor levou a fé, a esperança e trazendo a restauração para essas famílias, ajudou o município. Isso é a função social da igreja, isso é um exercício da igreja. Então eu quero
declarar a minha gratidão em participar desse projeto, dizer o quanto é importante para nós estar aqui como serva de Deus, como vereadora. Eu quero declarar a minha gratidão por fazer parte desse momento que é tão importante, toda a tua trajetória marcada no município de Assis. Que Deus continue abençoando, que Deus continue guiando a todos e que o Senhor cumpra o propósito até o último momento na sua vida, na sua família, no seu ministério. Deus abençoe. Pastor Edinho, por favor. Boa noite, senhor presidente, a mesa, Vanessa Eugênio, que alegria, Vanessa Eugênio, também Tenente Gênova. Quero já parabenizá-los pela indicação, né? Olha, é uma honraria digna, merecedora. Pastor Antônio Carlos Miranda, meu pastor, louvo a Deus pela sua vida. Márcia, Coronel, e também a mesa, estender a mesa, Paulo Paçoca, seja bem-vindo, e a 2025 aí junto com a gente na Câmara, vereador eleito, e também a todos que estão presentes aqui, que alegria. Marli, Tia Bilu, Deus abençoe, toda a família, Norma, pessoal todo aí, que alegria, né? O Carlinhos, Deus abençoe, o Marcelo, né? O Marcelo que está ali, né? O Marcelo, filho do pastor Miranda, né? Isso, que alegria. E também a todos que estão assistindo através da TV Câmara, Rádio Câmara e também pela rede social, mídia social. Que alegria, pastor Miranda, que honra poder estar nessa noite festiva. Em 1986, o senhor me batizou. E eu fico muito feliz por receber o evangelho através da sua vida. Louvo a Deus pela pessoa que o senhor é, um grande homem de Deus. Tem um carinho e um grande respeito pela vida do Senhor. O Senhor que marcou a história da igreja do Evangelho Quadrangular em Assis e região. Várias cidades têm a igreja quadrangular por causa do seu ministério, por causa do seu chamado. E as igrejas que o Senhor implantou na nossa região, igreja do Evangelho Quadrangular, todas funcionando, crescendo para a glória de Deus. O Senhor faz parte da história. E nós louvamos a Deus por isso, pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo seu ensino. Eu tive a honra de ser ensinado pelo Senhor. Eu frequentava a Ouro Verde, aqui na Ouro Verde, mas sempre corria lá para ouvir o Senhor, depois corria para Ouro Verde, né? Era congregação ainda. E como a gente pôde aprender com o Senhor, né? O senhor, às vezes, na tarde da bênção, eu fazia a campanha, só assim, ó, pode estar chovendo, canivete aberto, venha participar da campanha, né, nas quartas-feiras. E também, nós ouvíamos muito na Rádio Cultura, a hora da bênção, unindo corações de todas as religiões, da palavra vibrante do comunicador espiritual, Antônio Carlos Miranda. Lembrei, viu? Olha assim, ó, isso aí ninguém esquece, eu era pequeno. E não esqueci, porque a minha mãe ficava lá, né, na rádio, colocava um copo com água, não é, pastor Miranda? Teu testemunho. Eu, moleque arteiro de tudo, tinha pé de café em casa, e eu não sei o que deu na teia, cheirei o pé de café e entrou no nariz. Aí a minha mãe ficou brava, não sei o que tem. Aí era a hora do programa da rádio, a hora da bênção. Minha mãe catou um copo de água e pôs lá, e começou a, beba essa água, menino, beba essa água. Bebi a água e deu um tapa, o caroço saiu. A água ungida. Mas apanhei também, porque não era para pôr no nariz.
Aí, e eu nunca esqueci disso, né? Era muita fé, né? Era muita unção, muita graça. E a gente louva a Deus por tudo isso, pastor Miranda. Né? O Senhor faz parte da nossa história. O Senhor faz parte da nossa vida. Hoje eu estou no ministério. Né? Há 11 anos, pastoreando a 8ª igreja do Vilar Quadrangular. Mas muita coisa aprendi com o Senhor. Lembra desse livro? Eu tenho até hoje. Portas abertas em tempo de crise. E aprendo bastante. Sempre estou lendo. Porque a gente vai renovando o nosso conhecimento. Uma nova versão? Obrigado. Então já ganhei. Olha que benção. O anjo falou, leva o livro que você vai ganhar alguma coisa. Levei. Eu não entendia por que era para levar o livro. Agora entendi. Mas, pastor Miranda, que alegria, pastor Miranda. E eu quero deixar um versículo. Né? Não vou pregar, não. É só deixar o versículo. Só. Já preguei. Pastor não pode ver microfone, né? Olha, eu quero deixar aqui, ó. 3 João, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Pastor, eu desejo isso para o Senhor. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Está lá em 3 João, versículo 2. Também ele continua, e isso aqui, eu me sinto parte desse versículo que eu vou ler agora. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tem alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Eu sou o filho que estou andando na verdade, seguindo o legado de pastorear. Eu louvo a Deus, pastor, pela sua vida, pela sua família. Um abraço para a pastora Leni, Márcia, né, Marcelo, Júnior, toda a família. Tem um carinho muito grande por vocês. Então, eu louvo a Deus por ter lançado essa semente. E a semente brotando fruto. Muitas almas que nós ganhamos. Mas como filho na fé. E netos de fé, não sei se tem essa palavra. Mas dando continuidade a esse legado. Muito obrigado, pastor Miranda. Deus abençoe a todos. Eu ouvi dizer que ele guardou o carocinho de café. Ficou dentro do copo. Vamos ouvir o coronel Sheldon, por favor. Bem, eu ainda não tenho essa locução tão... Então eu tive que escrever o meu discurso. Na verdade, minha esposa me ajudou. Eu tinha feito 18 páginas, ela falou que ia ser um pouquinho pesado. Aí ela reduziu a só uma, tá? Mas primeiramente quero dar uma boa noite a todos, né? Os excelentíssimos presidente da Câmara e vereadores aqui presentes, meu amigo o Gerson, né, de longa data, o Gênova, a Vanessa, que eu conheci esse ano, o pastor Edinho aí, com esse brilhante discurso, né, cumprimentar toda a mesa, o pastor Alcides, o nosso vereador eleito, a pastora Helena e o homenageado e toda a sua família. Queria também desejar boa noite aos familiares e aos membros da congregação, a paz do Senhor, que todos nós tenhamos ela durante toda essa solenidade. Bem, irmãos, hoje é um dia de celebração e gratidão, como a gente já viu aqui, todo mundo. E estamos aqui reunidos para honrar esses 50 anos de pastorado do nosso querido pastor Antônio Carlos Miranda, fundador da Missão Cristã de Difusão Bíblica. E também é com grande prazer que reconhecemos essa merecida homenagem do título honorífico de cidadão assisense pela dedicação pastoral, né, que foi celebrado aí os 50 anos no dia 20 de junho
2024. 50 anos de ministério. Este evento, irmãos, especial não é apenas uma homenagem ao pastor Antônio Carlos Miranda, mas antes de tudo, uma honra a Deus, que é o detentor de tudo. Se estamos aqui é porque Ele permitiu. O pastor Miranda tem sido um instrumento fiel nas mãos de Deus. E por si só já é uma grande honra, né? A gente ser o instrumento de Deus, espalhando amor, fé e esperança como um canal divino de bênçãos para a nossa comunidade. Em cada passo de sua jornada pastoral, como a gente viu aí em algumas fotos, né, pastor? Eu acho que se fosse trazer todas, como já foi dito aqui, nós ficaríamos até amanhã de manhã, né? Mas nesse passo da sua jornada pastoral, o pastor Miranda nos lembrou do verdadeiro significado de ser um servo de Deus. Sua vida e ministério são testemunhos vivos do poder transformador de Deus. Nós já vimos vários testemunhos do pastor, né, antes da conversão, né, pastor? O senhor mesmo falou que o senhor era uma criança esperta, né, ativa. Mas a gente consegue ver isso daí. Desde a fundação da Missão Cristã de Difusão Bíblica, até o programa de rádio que já foi citado aqui várias vezes, A Hora da Bênção, e a expansão de obras missionárias, cada feito do pastor Miranda reflete não apenas a sua diligência e convicção, mas a mão de Deus guiando cada ato. É Deus quem, através dele, tocou inúmeras vidas, trazendo luz e salvação àqueles que estavam perdidos. A igreja se tornou um refúgio de paz e aprendizado, não apenas por causa do pastorado, mas porque Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu trabalhar por meio de um servo tão dedicado. O pastor Miranda sempre nos direcionou para a verdadeira fonte de todas as bênçãos, Deus, lembrando-nos que é Ele quem merece toda a honra e louvor. Queridos irmãos, enquanto celebramos este marco, somos convidados a refletir sobre o impacto profundo que Deus, através do pastor Miranda, teve em nossas vidas. Se cada um de nós estamos aqui hoje, é porque houve um mover de Deus. Houve o chamado através das falas do pastor Miranda, né, muitas vezes duras e pesadas, mas também muitas vezes suaves e delicadas. Pastor, é Deus que merece toda essa honra e louvor na pessoa do pastor Miranda. Que possamos nos inspirar nesse exemplo de devoção e serviço, reconhecendo que é pelo mover do Espírito Santo que testemunhamos transformações tão profundas e duradouras. Nesta noite, em homenagem ao pastor Miranda, elevamos também nossa gratidão a Deus, que em sua bondade nos abençoou com o seu ministério. Que continuemos a seguir o exemplo de fé e serviço, sabendo que tudo o que fazemos é para glorificar a Deus, que é o soberano sobre todas as coisas. Indo já para o encerramento do meu longo discurso, lembremos-nos das palavras que o pastor Miranda frequentemente nos ensina. Toda honra e glória pertence a Deus, pois é Ele quem age através de nós para cumprir os seus propósitos. Que possamos sempre nos lembrar dessa verdade. Irmãos, agradeço a todos por estarem presentes aqui nesta noite tão significativa e que Deus continue a abençoar o nosso querido pastor Miranda, sua família e todos nós enquanto caminhamos juntos na fé. Muito obrigado e que Deus nos abençoe abundantemente. Senhor presidente Gerson Alves de Souza, tens a palavra. Pastor, sempre falar por último é mais difícil, né? Depois que passa esse mundaréu de gente falando e falando muito bem, né? Então fica difícil para a gente, o que sobra para a gente, né? Falar. Mas vamos lá, pastor. Eu acho que eu também vou ser bem breve, que nem coice de coelho, né? Bem curtinho. Então, eu acho que a palavra hoje, pastor, que retrata um pouquinho essa homenagem, é história, né? Eu creio que
Cada um de nós, quando nascemos, acho que Deus já escreve a nossa história. Pena que muitas dessas pessoas, ao longo do decorrer da vida, esquecem de colocar em prática essa história que é escrita por Deus. Eu vejo, pastor, durante todo o seu caminhar, de toda a sua vida, por que não dizer vida pública, né, como missionário, como um agente de Cristo, o senhor colocou em prática a sua história. Tudo aquilo que Deus havia escrito, havia reservado para o senhor, como homem, como amigo, como esposo, como pai, e principalmente na sua ação missionária, eu acho que o senhor conseguiu assimilar a mensagem que Deus realmente havia transmitido ao senhor. Então hoje é um motivo de muito orgulho em que o Poder Legislativo, essa Câmara, os legítimos representantes da sociedade assisense, vêm hoje, não de uma forma assim muito singela, homenagear, mas agradecer. Agradecer ao senhor por tudo aquilo que o senhor representa, não só para a sua igreja, para os seus fiéis, mas também por toda a nossa sociedade. O pastor Edinho bem colocou, né, alguns pontos da sua vida que marcaram a vida de algumas pessoas, aliás, de muitas pessoas, né? O seu programa, né, era famoso, né? Através, quem que não chegou a ouvir, né, o programa do senhor? Como tem nosso amigo tio Toninho, que também tinha um programa, né, do Rádio Criança, né, do tio Toninho, da Rádio Criança, que era que marcava a história. Então, por isso que eu falo que tudo é história, né? Então, o senhor faz parte, o senhor tem uma história muito bonita, que eu creio que ela ainda não terminou, né? Ela está, eu creio que só na metade, né? Acho que o senhor tem que ainda cumprir muito mais ainda pela frente. Então, é uma grata satisfação. O senhor estava, nós estamos conversando aqui agora, né? O que foi que tirou o tapa? Foi o tapa ou foi a oração que tirou o grão de café do nariz do pastor Edinho? Eu acredito que foi os dois, viu, pastor? Mas se a fé é capaz de remover montanha, que será de um grão de café do nariz do pastor Edinho? É muito mais fácil, né? Então, mas são histórias que ficam gravadas, né, no inconsciente, no coração das pessoas. Por mais simples que seja a história que o pastor Edinho tenha contado, é uma passagem que marcou a vida dele, que marcou a vida da mãe dele, dos familiares dele, e isso é muito importante. E muitas vezes nos dias de hoje nós deixamos passar desapercebidos certos momentos da nossa vida que são edificantes, que são transformadores. Então, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns ao vereador Dionísio de Gênova, à vereadora Vanessa Eugênio, né, pela propositura, né, muito certeira, muito assertiva na escolha do senhor. Então, em nome da Câmara Municipal de Assis, eu quero, mais uma vez, enaltecer tudo aquilo que o senhor tem feito para a nossa cidade e que o senhor tenha sempre esse propósito de fé, que o senhor continue sendo firme esse apóstolo de Paulo. Deus abençoe o senhor, pastor. Ainda nesse clima emocionante, vamos à parte principal da noite de hoje, que é, evidentemente, a hora da nossa homenagem. Então, eu gostaria de convidar, primeiramente, o homenageado, pastor Antônio Carlos Miranda, para vir até a frente, por favor, para receber das mãos do nosso presidente da Câmara, Gerson Alves de Souza, e dos vereadores Dionísio de Gênova e Vanessa Eugênio, este título honorífico de cidadão assisense, de que é merecedor, e muito honra a Câmara Municipal de Assis. Uma salva de palmas, por favor. Nós gostaríamos de convidar também a sua filha Márcia Regina para vir até a frente, para receber um
uma pequena lembrança da nossa Câmara, uma homenagem das mãos da vereadora Vanessa Eugênio, por favor. E aí, mais uma salva de palmas. E aquela foto especial agora, ao lado da sua filha. Lembrar que depois, ao final, a gente vai ter, claro, a foto com todos os componentes da nossa mesa e também os demais convidados e autoridades. Confesso que, como vocês, estou ansioso para ouvi-lo. Vamos ouvir o nosso homenageado desta noite, pastor Antônio Carlos Miranda. Pegar minhas 18 folhas aqui. Presidente Gerson, componentes da mesa, diretora, demais vereadores presentes, Toninho, Scarambone. Esse papel aqui não é para nada, não, é só para mim falar direito o nome das pessoas. Se depois de 50 anos de ministério você precisar de um papel para ler, larga a mão. Larga a mão. Eu quero agradecer, primeiramente, essa casa. Eu conheci o presidente há pouquinho tempo, acompanhado do Coronel Campos, nosso irmão, lá da igreja. E eu fui muito bem acolhido, muito bem recebido, muito bem tratado. Eu agradeço muito a Daniela, que é diretora. Obrigado, Daniela, pela atenção. A Andressa, que é a cerimonialista, nos recebeu muito bem, nos deram todo o subsídio, toda a ajuda. E eu quero agradecer especialmente, muito especialmente, os vereadores Tenente Gênova e a vereadora Vanessa. Já ia falar Andressa, já ia dar uma eleição para você no tapetão. Vereadora Vanessa, vereador Tenente Gênova. Muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo, de coração. Porque se um dia vocês receberem um título de cidadão numa outra cidade, vocês vão entender isso. Só quem tem essa graça é que pode entender o que significa. Eu fui pego de surpresa de uma forma como nunca fui na minha vida. Eu faço pouco caso de surpresa, né? Lá na igreja eu digo para os irmãos assim: você gosta de panetone ou chocotone? Que eu quero fazer uma surpresa para você. Eu brinco com essas coisas. Mas eu estou lá em casa, segunda-feira, 21 de outubro, saí do banho, meio tarde. 3 ligações do Coronel Campos. O Coronel Campos não liga para a gente. Manda mensagem de vez em quando. 3 ligações. Retornei para ele. O Campos disse: o senhor está em casa, pastor? Aquele papo de polícia, os caras não perdem isso. O senhor está em casa? Onde é que o senhor está? Não, eu estou aqui em casa. Eu estou aqui embaixo. Preciso falar muito com o senhor. Mas aquela conversa. Falei, morreu um.
desci, falei, só um minutinho, Campos, espera um pouquinho, vou pôr uma roupa aqui. 3 minutos eu espero. Falei, nossa. Aí desci, o Campos estava lá com a Maiara e ele estava vindo da sessão da Câmara. A sessão que aprovou o título de cidadão assisense para minha pessoa. Eu tenho lá aquelas partes principais da sessão. Agradeço muito a palavra dos vereadores, agradeço a propositura, e ele foi lá para me dar essa notícia, de que a partir daquele momento, daquele dia, eu era oficialmente reconhecido como cidadão assisense. A votação unânime, viu, pastor Alcides? 15 votos favoráveis. Eu imagino as comissões que analisaram isso, e todo mundo olhou e viu, todo mundo aprovou, né? Unanimemente. Essa questão da unanimidade tem um simbolismo muito grande. Isso representa muito. É como se 103 mil assisenses fossem às urnas e votassem em mim. Então, eu quero agradecer a casa e quero dizer como é que surgiu isso. Diz a lenda que quem começou com isso foi o pastor Alcides Calixto de Moraes. Ele está ali. Nosso filho na fé também, viu, Edinho? Pastor em Maracaí. Diz a lenda que o pastor Alcides teria conversado com o pastor Mauro. O pastor Alcides já foi vereador lá em Maracaí. E pelo fato de eu estar completando 50 anos de ministério, ele teria conversado com o pastor Mauro Mebara, que é o nosso copastor que está aí conosco. Tá, é boa ideia, mas como levar isso para frente? A conversa chegou no Coronel Campos. Coronel Campos conversou com o Gênova, é tudo polícia, que já conversou com o presidente Gerson, já trocaram ideia, e o Gênova conseguiu essa coautoria da vereadora Vanessa, que eu agradeço demais, né? Agradeço demais, porque isso fica para a história. O Toninho estava falando para mim agora há pouco, isso fica gravado, isso fica nos anais da casa. Daqui 300 anos, um descendente meu que se interesse, de repente pode fazer um levantamento, está tudo registrado. Não, o teu antepassado ganhou o título por voto unânime da casa. E a coisa andou. E aconteceu. E nós estamos aqui hoje, não precisamos nos alongar e nem repetir muito o que já foi dito. Recebendo esse título, que é uma coisa para a vida da gente, é uma coisa que não tem preço, não tem valor. Eu gostaria de dizer 2 ou 3 coisinhas que não foram ditas ainda. Curiosidades. Algumas curiosidades. O Evangelho entrou na minha vida, na minha casa, em março de 1966. Santo Antônio da Platina. Eu sou filho único de uma mãe desenganada, com um problema maligno, um problema hepático maligno. E a minha mãe foi curada milagrosamente a primeira vez que ela botou o pé numa reunião evangélica. Um servo de Deus de Ponta Grossa veio fazer uma série de conferências lá, e a minha mãe foi curada na minha frente. Eu tinha 13 anos de idade. E naquela tarde a minha mãe levou um fígado novo para casa e levou Jesus no coração, e nós levamos Jesus.
66. 1º de janeiro de 70, a gente estava desembarcando em Curitiba. A minha mãe arrendou uma república de estudantes universitários para fornecer alojamento e comida. E lá fomos nós. No início, eu ajudava a minha mãe nesse estabelecimento e estudava à noite no Colégio Estadual do Paraná. E aquela chama do Evangelho, do chamado no coração. No intervalo das aulas, dava o sinal do intervalo, eu descia as escadarias, corria lá ao lado da piscina olímpica do colégio, onde tinha uma arquibancada, na escuridão, e eu ficava ali para lá e para cá, pregando um sermão real para um auditório imaginário. E é curioso, porque um dia eu voltei para a sala, deu o sinal, voltei, um colega meu chegou em mim e falou: ô Antônio Carlos, você sabe que nós somos amigos, você tem algum problema? Se você tiver, pode falar, seja o que for. Eu falei: não, acho que não, acho que está tudo... Ele falou: não, você sai todo dia de aula, no intervalo, vai lá para aquela arquibancada e você fica andando para lá e para cá, falando, gesticulando. Qual é o teu problema? E quando eu disse para ele o que eu fazia lá, ele falou: você tem um problema, meu. Realmente você tem um problema. Primeira pessoa que disse que eu seria pastor foi um bêbado. Era um cidadão distinto, gerente de uma loja de roupas, mas final de semana ele bebia um pouco e às vezes ele ia fazer uma refeição lá em casa. E eu sempre ali cantando, a minha mãe, eu fazia dueto com a minha mãe, cantando os hinos e falando de Jesus com aquela chama. E um dia esse homem estava bem alteradinho, muito educado, distinto, mas estava bem alterado. E o pessoal fazendo refeição, e eu falando com um ou com o outro, ele fez aquele gesto do bêbado, sabe? Assim, ó. Escuta aqui, ó. Escuta esse moço. Se referindo a mim. Esse é um pastor. É a primeira pessoa que eu disse que eu seria um pastor. Irmãos, o ministério é chamado. E há 3 tipos de chamado. Tem aquele pastor que se chama a si mesmo. Não vira nada. Tem aquele que o pastor dele chamou ele. Também não vai dar certo. Às vezes um jovem toca violão, canta bonitinho, o pastor já acha que ele é um pastor também. E tem aquele que Deus chama. Tem aquele que Deus chama. Eu saí para o ministério em 74, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, voltei para a região metropolitana de Curitiba, dezembro de 80, 16 de dezembro de 80, eu fui nomeado a assumir a Igreja do Evangelho Quadrangular, a sede ali na Vila Xavier. E eu vou falar uma curiosidade sobre o programa de rádio, e não vou me alongar. Programa Hora da Bênção. Foi um fenômeno, aquele programa. Por causa de mim? Não, por causa do chamado. Por causa do chamado de Deus. Eu cheguei em Assis com uma preocupação muito grande, porque eu mantinha um programa de rádio em ondas curtas numa emissora de Florianópolis. Aquela fita de rolo, né, Toninho? Gravado uma semana de programa, e eu mandava, e quando estava terminando, eles mandavam de volta, e eu mandava outra fita via correio. E os programas estavam acabando. Eu, naquele trâmite de mudança, cheguei aqui desesperado, eu precisava gravar.
o programa de Florianópolis. Bati na Rádio Cultura. Celso Camilo Costa, para mim, de saudosíssima memória. Figura estratégica no meu ministério. Conversei com o Celso, 10 minutos estava resolvido o estúdio para gravar. Aí ele falou, interfonou, Pardal, vem aqui, Pardal. Pardal, querido Pardal, que hoje é proprietário de uma emissora fortíssima aqui no Vale. Chamou o Pardal. Pardal, o pastor está chegando em Assis, ele precisa de um estúdio, tem que gravar aí. O Pardal imediatamente viabilizou. Na manhã seguinte eu estava gravando meus programas para mandar para Florianópolis, a fita. Tá, agradeci. Cheguei em casa, a minha esposa falou assim, ó. Não, mas antes disso o Celso falou para mim assim. Antes de sair, ele falou, o senhor tem que botar um programa aqui na rádio. Eu falei, ô Celso, eu estou chegando, eu não sei das condições da igreja, eu não sei de nada, eu estou chegando. Ele falou para mim, você não tem fé? Eu falei, não. Não tem, não. Chego em casa, a minha esposa diz assim, ligaram da Rádio Cultura, um homem lá da Rádio Cultura, Celso, dizendo que o seu programa começa segunda-feira, vai ter 15 minutos, das 11 às 11h15, e ele manda perguntar se a hora da bênção é um bom nome. Então, os senhores estão sabendo hoje que quem deu nome foi o Celso Camilo Costa. Aí eu liguei para a rádio, falei, Celso, você não quer fazer o programa, não, seu atrapalhado? Você já me vendeu um programa, um horário, sem eu saber se posso comprar. Você já disse quantos minutos, o dia que vai estrear e já deu nome para o programa. Faça você. Olha para a mensagem, hein, pessoal? O nome disso é chamado. Chamado. E o programa A Hora da Bênção foi uma coisa tão orgânica nessa cidade. As pessoas dos bairros me diziam, que andando pelas ruas, no horário do programa, andando pela calçada, elas iam ouvindo o programa de rádio, porque todos os rádios estavam sintonizados. O nome disso é chamado, é o pastor Miranda? Não, o pastor Miranda é o jumento que carregou Jesus. Você conhece a fábula daquele jumento? O jumentinho que entrou com Jesus, aquela entrada triunfal em Jerusalém. Foi aquela festa, ramos de folha, de flores, de palmeiras, e todo mundo cantando, hosanas, e o burrinho ficou com aquilo na cabeça. Ele falou, amanhã eu vou de novo passar lá. Ele gostou. Era a época de Páscoa, 7 dias de festa em Jerusalém. Na manhã seguinte ele falou, eu vou fazer o mesmo trajeto. E ele entrou, Toninho. Pedrada, paulada, chute. E o burrinho foi para casa depressivo. E a mãe dele falou, por que você está assim? Mãe, você já viu ontem a festa que fizeram para mim? Hoje eu fui lá, me tocaram de lá a pontapé. Aí a mamãe do jumento falou, não é para você que fizeram aquilo, meu filho. É para aquele que estava sobre você. Eu tenho isso muito claro no meu coração. Quem está recebendo toda essa honraria aqui não é Antônio Carlos Miranda, é o pastor Antônio Carlos Miranda. É o Antônio Carlos Miranda que ouviu um chamado e levantou a mão e aceitou o chamado.
Daqui fui para Catanduva, fui de volta para Curitiba. Em 97, fui estimulado a fazer um ministério itinerante. E aceitei o desafio. Eu estava recebendo tantos convites, que não dava mais. Ou vai ou fica. E daí eu fiquei 10 anos itinerante. Aí viajei o Brasil todo, fazendo seminário. Esse livrinho aí que o Edinho mostrou, isso aí é uma das primeiras edições. Isso começou, sabe como? Uma folha de papel sulfite, num seminário que eu fui fazer em Manaus, em 97. Uma folhinha de sulfite, no mimeógrafo. Que virou uma apostilinha, virou 4 apostilinhas, virou esse livrinho. Fiz conferências fora do Brasil, na Europa. Estive na Coreia do Sul, não da do Norte, viu? Na do Sul. E aprove a Deus que em 2008 eu retornasse para Assis, numa outra condição, e começamos a missão cristã de difusão bíblica. E eu vou terminar falando sobre a pandemia. Aí veio a pandemia, quantos amigos nossos, né, Toninho? Quantos familiares, quantos queridos que foram ceifados. E eu moro num apartamento de 5º andar, 5 quadras da avenida, voltado para a Avenida Rui Barbosa. A gente abria a janela segunda, terça, quarta, quinta, cemitério, tudo parado. E eu me preocupei e falei, puxa vida, eu tenho que mandar alguma coisa para os irmãos da igreja, E Deus me deu uma ideia de fazer uma pílula, intitulada de Pílula Diária. Um áudiozinho de 3 minutos, 4, para mandar para os irmãos uma palavra de fé, uma oração. E o primeiro áudio foi mandado dia 22 de março de 2021. Dias depois, a Ana Paula Bergamo, que está aqui, que é também lá da nossa congregação, chegou lá e disse, ô pastor, você não quer que eu ponha uma capinha nesse áudio, para ficar bonitinho, uma capinha? Falei, quero, muito obrigado. E ela, desde então, começou a me ajudar e tornou-se editora dessa pílula. E essa pílula, que era só para os irmãos da congregação, aí o irmão manda para o cunhado, que manda para o irmão, que manda para o tio, que manda para a Lourdes, que manda para a Ludicreia, que manda não sei para quem. Hoje nós temos a pílula na Suíça, na Flórida, nos Estados Unidos. Esse material tem rodado o mundo. Louvado seja Deus. Então, eu estou dizendo isso para encerrar, dizendo que o chamado não acaba. De vez em quando alguém pergunta, pastor, o senhor não está aposentado ainda? Não aposentou? Isso não existe para aquele que tem um chamado de Deus, para aquele que faz a obra em função de um chamado. E a gente continua cumprindo esse chamado. Agora estamos recebendo uma injeção tremenda nessa pílula. Nossa, estamos recebendo uma bênção muito grande relacionada com a pílula diária. E agora vai longe mesmo. Agora vai para outro planeta. Louvado seja Deus. Então, eu encerro, senhor presidente Gerson, agradecendo a Deus, agradecendo essa casa, porque aprove a Deus que fosse aqui que eu recebesse essa homenagem. Eu podia ter recebido essa homenagem em tantos outros lugares por onde eu passei.
Aprove a Deus que fosse aqui. E eu quero dizer a essa presidência que vocês se saíram magnificamente bem. A forma como nos acolheram, a forma como nos apoiaram. Esses 2 vereadores aqui, eu sou obrigado a orar por eles a vida inteira agora, porque o tenente Gênova e a Vanessa. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras do Edinho. Eu tenho um filho preto, tenho um filho branco. Não dá cadeia isso não, né? Não tem perigo não, né? Então eu quero agradecer. Para mim não dá. Puxa, que maravilha. Então eu quero agradecer a casa, quero agradecer o pastor Alcides que veio, o pastor Helena, Paulo Paçoca. Juízo, caboclo. Tá? Juízo, que 4 anos que você vai ser espelho, vai ser vidraça. Faça um bom trabalho. Peça a Deus sabedoria para fazer um bom trabalho nessa cidade. A população merece. Toninho, obrigado por tudo. Amizade. Toninho. Falo no Toninho, lembro do Paulo Guazelli, meu amigo. Fazia programa lá na Voz do Vale, de vez em quando mandava um alô para mim, o padre. Quando ele era padre na Santa Cecília, ele me chamava para ir lá na missa. Ai, Jesus, um dia eu fui lá na missa, ele queria que eu ajudasse a dar hóstia para o povo. Eu falei, o bispo prende você, Paulo, você está ficando louco. Mas era muito bom. Era muito bom, era muito bom. Agradecer à diretora, agradecer a cerimonialista, os irmãos que aqui vieram. Eu recebi um punhado de mensagens de irmãos que não poderiam estar aqui. E eu já fui dizendo que eu entendo a situação de todos. Vocês que vieram, muito obrigado, me trouxeram uma grande alegria. Então, Deus seja louvado e vamos continuar a nossa batalha. A minha família, filho que veio de Curitiba, as netas, Letícia, que é de Manaus, sargento especialista da aeronáutica, marido, Otávio, sargento especialista da aeronáutica, Luana, vieram de Curitiba para prestigiar. Que Deus abençoe. A minha esposa não está aqui por circunstâncias, Deus sabe de tudo, e eu quero agradecer a todos. Esqueci de alguma coisa, Toninho? Fala se eu esqueci. Não, né? Mais, por favor. Contei para ele, vou contar para você agora, só para quebrar o protocolo um pouquinho. Que eu saía às 11 horas da Cultura FM, e era do lado do estúdio, né? E o pastor começava às 11. E eu ficava ali, e você sabe o que é? A molecada, eu tinha 20 anos, eu queria ir embora correndo, né? Aí eu ficava esperando ele fazer a abertura da hora da bênção, só para ouvir esse vozeirão bonito e essa mensagem bonita que ele falava. Daquele jeito todo especial dele, reunindo todas as religiões, sem distinção nenhuma, com esse carinho, com esse carisma todo especial.
hoje eu nem poderia estar aqui, mas eu fiz questão, pastor, juro. Falei, não, essa sessão eu faço questão de estar presente, porque é uma honra muito grande, viu? Muito obrigado. Eu acho, pastor, que a vida é feita de momentos. Eu sou muito grato a Deus por estar vivendo esse momento, né? O senhor comentou essa situação da rádio, né? A rádio, como a rádio é importante na vida das pessoas. A rádio tem um poder transformador incrível. O senhor muito bem lembrou aqui do nosso saudoso Celso Camilo Costa e também do nosso querido Paulo Guazelli, né? Que são pessoas que fizeram a história no rádio, né? O próprio Pardal. Então eu gostaria que essas pessoas, né? Uma salva de palmas. Mas eu acho que eu vou quebrar o protocolo. Me pairou uma certa dúvida aqui agora. Nós tivemos um momento trágico, um momento de graça, né, pastor? Mas, pastor Edinho, o senhor gosta de café? Gosta? Então tá bom. Não ficou traumatizado, não. Rapaz, numa situação dessa, pastor nunca mais passava perto de uma garrafa de café. Tá certo, mas é isso aí. É muito bom, né, pastor? Graças a Deus. Bom, agora sim, né, de fato e de direito, pastor, eu declaro o senhor o mais novo cidadão assisense de Assis. Mas isso não vai ficar barato, como eu já fiz uma proposta aí para um outro pastor que já passou por aqui. Isso vai ter um preço. O senhor vai ter que continuar. O senhor vai pagar um preço por isso. O senhor vai ter que continuar orando por essa cidade, para que nós sejamos sempre protegidos e abençoados, e sobre a sombra, né, do poder do Altíssimo, e principalmente das ações do Espírito Santo, nesse momento tão difícil que nós passamos, principalmente quanto às famílias. Então reze sempre. Se o senhor lembrar lá suas orações, lembre-se das nossas famílias, que precisa muito de oração. Enfim, agradecendo a presença de todos, amigos, familiares, autoridades aqui presentes, nosso querido homenageado, Major Campos, Coronel Campos, obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite e que Deus sempre nos abençoe. Muito bem, agora eu vou fazer aquilo que eu faço sempre, narrar a fotografia. Isso é só eu. Por favor, das autoridades, os vereadores, o nosso homenageado, com a placa, inclusive. Depois o senhor pega por aqui, pastor. Por favor, também a Márcia. Os pastores, o Paulo Paçoca, por favor, fazem parte da mesa. Vamos fazer uma foto das autoridades aqui, para deixar nessa história. Pega a placa, pastor, viu? Sim, para aparecer nessa foto agora. E depois, é lógico, gente, todo mundo aqui na frente para fazer uma fotografia com o pastor, viu? E dar um abraço nele, o espaço vai ficar liberado para as famílias e para os amigos, logo na sequência. Vamos preparar essa fotografia então, aí, o registro oficial desta noite. Muito obrigado você que esteve com a gente aí pela TV Câmara, pelas redes sociais, pela Rádio Câmara. Uma boa noite a todos e um excelente início de fim de semana. Obrigado, boa noite. E pode entrar, viu? Pode entrar, fiquem à vontade.
Informação com responsabilidade você encontra aqui.